E antes de iniciar esse episódio, eu quero que você conheça um pouco mais sobre quem apoia o Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. O destino perfeito para suas férias é a linha Beach Class da Moura do B. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar e investir no Nordeste. Aproveite o lazer incrível nos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização das capitais. Ligue 4042 5500 e conheça todas as oportunidades. A Shampoo Participações é referência em empreendimentos de alto padrão em Fortaleza. Com origem no tradicional Grupo Coigra, alta experiência, inovação e sofisticação, seus projetos priorizam qualidade, exclusividade e bem-estar. Mais do que construir, a Shampoo realiza sonhos com excelência. A DIP é uma marca cearense de moda feminina que une sofisticação, versatilidade e autenticidade. Fundada em 2010, conquistou o Brasil com peças modernas e cheias de personalidade. Seu estilo equilibra elegância e atitude, valorizando a mulher em todas as ocasiões. A DIP é um convite à reconexão consigo mesma, celebrando a autenticidade da mulher. Com mais de 46 anos de experiência, a Secran Group é referência em soluções empresariais estratégicas, ajudando as empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. Nossa atuação abrange contabilidade, gestão e BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar os seus resultados. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo uma pauta relevante para você. E hoje, o nosso bate-papo é com uma mulher que se destaca no mercado imobiliário há mais de uma década, se envolvendo com comercial, marketing, a experiência do cliente. Imagina o que é que ela não movimenta, né? Nesse Nordeste. Eu estou falando de Eduarda do B, muito bem-vinda, prazer estar recebendo você aqui no nosso podcast, no Conexão 085, você que faz esse movimento todo no Nordeste e faz acontecer, né, com esse olhar tão preciso e cirúrgico no marketing e no comercial. Ô, Lídia, obrigada, o prazer é meu estar aqui no Conexão 085, fico muito feliz com essa introdução, fico muito feliz também por estar representando a Moura do B, uma empresa que vem se destacando no mercado imobiliário, uma empresa que representa o Nordeste, que é muito orgulho para a gente estar representando o Nordeste com os resultados que a gente vem tendo. É a única empresa listada na Bolsa hoje, nordestina. E a gente está muito feliz com o momento que a gente está vivendo e estou bem satisfeita de estar aqui para esse bate-papo. Coisa boa. Eu que agradeço. E a gente estava conversando ali nos bastidores, são 42 anos de história para contar, né? E dentre esses 42, você vem aí com uma atuação muito diferenciada, disruptiva, né? Quebrando alguns padrões, unindo o marketing e o comercial de uma forma muito precisa, cirúrgica, com inteligência de mercado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação, como você vem lidando, né, com as diferenças de praças, Fortaleza, Recife, enfim. Bom, primeiro é importante colocar que, de fato, a atuação da Moura em 7 estados é um desafio, porque a gente está no Nordeste e cada estado, cada cidade tem as suas peculiaridades e o seu funcionamento. Então, como é que a gente procura trabalhar para ser o mais assertivo possível? A gente tem uma diretoria regional de incorporação em cada uma das cidades que a gente atua e que são responsáveis pela estratégia de negócio, são responsáveis pela concepção do produto, por conceber o produto, precificar e lançar. E a gente tem eu representando a diretoria comercial de marketing e relacionamento com o cliente. As 3 áreas conectadas, onde o cliente está no centro e que a gente precisa, eu no caso, junto com a equipe, precisa pensar na entrega, na eficiência desse negócio. Então, não existe marketing sem comercial, não existe comercial sem marketing. Antes, quando a gente tinha a estrutura descentralizada, a gente não tinha uma única diretoria, com certeza a gente perdia eficiência e a gente perdia conexão em alguns momentos, porque
cada negócio local trabalhava de uma forma e você às vezes não tinha troca do que uma cidade pode trazer para outra, do que funcionou em um local e que pode trazer para o outro. E o mais importante, você fazer o marketing sem conexão com o comercial e sem assertividade, sem conhecimento do que funcionou, do que deu certo, de como pensa aquele cliente, do que gera valor para aquele cliente, não é eficiente, não é sustentável. Então, o objetivo da gente é ter um negócio assertivo, um produto assertivo, e isso fica de responsabilidade da incorporação, que tem o conhecimento local, porque as diretorias são locais, são responsáveis pelas cidades, junto com equipes locais, e a gente também tem o desafio de ter um comercial assertivo, um comercial engajado, um comercial motivado, um marketing que sabe o que está fazendo, que acompanha resultado, que acompanha dado, que acompanha o que está dando certo e o que não está dando certo. E a gente só consegue isso se a gente tiver as duas áreas conectadas. E fechando a ponta, a gente tem a área de relacionamento com o cliente, que na verdade é uma área que está ali representando, é uma área que representa o cliente, mas todas as áreas da companhia são responsáveis pela experiência do cliente, né? E a experiência do cliente é que dita a regra, né? Com certeza. Principalmente hoje em dia. E assim, você falando são 7 praças. Cada praça tem um hábito de consumo, tem um costume diferenciado, enfim, um comportamento diferenciado, e vocês tendo que se adequar a cada praça dessa. Você tem o cliente como centro do negócio. Como é que você faz essa linha de comunicação considerando 7 praças? Bom, a gente tem a comunicação de produto, que no mercado imobiliário a gente tem uma forma de comunicação padrão do produto em si, né? Mas a gente, no trade, que é quem representa o cliente, que é o corretor, tal, a gente tem formas de atuar. São detalhes, são peculiaridades, mas a gente tem forma de atuar em cada cidade, porque cada cidade tem um pouco a sua dinâmica. Então, tem cidade que funciona muito bem o corretor autônomo, como, por exemplo, Fortaleza, que tem um mercado muito pulverizado, apesar de grandes imobiliárias Sim. representativas, o mercado autônomo é muito forte. Já Verdade. Tem cidades, como Aracaju, que o mercado é forte com imobiliárias. Você não tem um mercado de autônomo forte, porque o corretor tem que vender através da imobiliária. Então, você tem que entender esses detalhes para entender o que é que funciona. Então, vivenciando, você vai entendendo qual é a melhor estratégia comercial para atuar naquela cidade. Isso é uma linha em relação ao produto. Em relação, por exemplo, ao digital, a gente tem uma estrutura de marketing digital, de comunicação digital padronizada, de sistema, de processo, do que fazer. Mas a gente analisa produto a produto de cada cidade, porque às vezes um produto performa de uma forma na cidade que em outra o digital já não performa do mesmo jeito. Então a gente tem que ter muita informação, muito dado para ir ajustando esses caminhos. São 7 cidades, são 7 estados, na verdade, são mais de 7 cidades. E aí a gente tem a veia do cliente, que é a comunicação do relacionamento com o cliente, que é a comunicação institucional, que aí é uma comunicação mais padronizada, sim, porque é uma comunicação corporativa. Então, o que a gente faz para se relacionar com o cliente, ela é pensada de forma corporativa. Por exemplo, a gente tem a régua de comunicação com o cliente, o aplicativo que a gente usa para que o cliente chegue lá e pegue as informações que é relevantes para ele, para dar mais eficiência ao processo. Isso é pensado de uma forma corporativa. O institucional, o branding, é pensado de uma forma corporativa. Óbvio, apesar de a gente saber que cada cidade vive um momento de recall que não é igual ao outro. Tem cidades que a gente está há 42 anos, como Recife, que a gente é líder de marca incontestável. Tem cidades que a gente está há 18, onde tudo começou. Que aqui tem cidades que a gente está há 3 anos. Então, tem essa diferença. Mas onde a gente precisa ajustar mais realmente na comunicação voltada para o cliente e no fato do produto. Aí a gente tem que realmente respeitar o detalhe, a peculiaridade local, começando com o produto, o projeto, o arquiteto que para aquela cidade sabe o que a cidade gosta, o tipo de planta que aquela cidade valoriza, o que colocar no empreendimento que o público da cidade valoriza, enfim. Então tem que ser muito detalhado, tem que ser uma arte. Uma arte de conectar todas as pontas. Principalmente quando a gente fala o produto Moura do B, né? Que é um produto de médio e alto padrão. Sim. E aí exige
um detalhamento, uma personalização bem maior. E quando a gente fala de médio e alto padrão, aí já tem 2 linhas de comunicação, né? Pois é, hoje a gente tem a Moura do B, que está totalmente posicionada no produto de médio, alto, luxo, né? E a gente tem uma marca nova, uma empresa nova, que é o produto da Moody, que aí é um produto mais voltado para a classe média. Então, ele é um produto que não tem tanta personalização, tanto detalhamento, tanto, digamos assim, os produtos são mais parecidos entre si, porque ele precisa ter um preço mais convidativo. Então, obviamente, que se procura bons bairros, boas localizações, se preocupa com a experiência, mas o produto da Moura do B, do luxo ou do alto padrão, ele é muito mais personalizável, né? Muito mais personalizado. Bacana. A gente tocou num ponto agora, você falou que tudo começou há 42 anos atrás, né? Em Recife. E aí, falando em história, que é muito importante, toda empresa tem sua história para contar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, de como tudo começou e como vocês começaram a visualizar as outras praças, né? Como foi essa transição, enfim, curiosidades. Tá, bom. Engraçado que essa história da Moura do B, o nosso CEO conta sempre, e os acionistas, eles têm uma parte da história que eles não contavam, né? De como eles começaram. Ele sempre fala, eles limpavam galeria, tal, então ainda não tinha nem a construtora, não tinha Moura do B. Em determinado momento fizeram 2 outros prédios mais simples, que ainda não tinha a marca Moura do B. E aí, em 1983, eles queriam morar bem, queria morar num bom prédio, e aí fizeram o primeiro prédio da Moura do B, que foi em Recife, em Apipucos, um bairro na zona norte do Recife, e fizeram um prédio de luxo, de alto padrão, em regime de condomínio fechado, que naquela ocasião conseguiram ter um preço competitivo, porque a obra, preço de regime de condomínio fechado, ela permite isso. O cliente, ele paga o preço de custo do apartamento. Então, ele ali é o responsável financeiro pela execução daquela obra. Então, ele tem que arcar com o dinheiro, não tem financiamento bancário, mas se ele pode arcar com aquele custo, ele tem o benefício de ter uma redução do preço. E aí, a Moura do B começou essa história com o regime de condomínio fechado, que tem grandes vantagens, porque o regime de condomínio fechado, o preço é mais competitivo, tem um envolvimento grande do cliente, porque o cliente, ele é o condômino e ele tem que acompanhar, ele acompanha a execução da obra. Então, a gente já nasce com essa questão do cliente no centro muito forte, porque a gente nasce no regime de condomínio fechado. E esse tipo de construção faz com que o cliente se envolva bastante, se envolva na obra. Ele é dono daquilo ali também. Então, ele não está à parte do processo. Então, por isso, a gente já nasceu com essa veia do cliente no centro. E aí a gente vai evoluindo. Começa, sim, no mercado de alto padrão. Então, o DNA da Moura do B é de luxo, é de alto padrão. Ela começa, assim, em Recife, começa em Apipucos, aí depois vai para Casa Forte, vai para a Avenida Boa Viagem. A Moura do B tem na Avenida Boa Viagem mais de 40 empreendimentos entregues. Olha. A Avenida Boa Viagem é o principal endereço de Recife, né? O principal destino, o melhor destino para se morar em Recife. Cartão postal, né? Cartão postal e ainda mais valorizado. E aí ela vai evoluindo nesse modelo. Aí depois surge uma outra linha de produto, que é a linha Beach Class, que é a linha para investimento que a gente ainda tem hoje. E aí ela vai vendo, obviamente, as movimentações e as oportunidades de mercado. Até que chega uma decisão que é importante não ficar concentrado numa cidade só. Porque você concentrada numa cidade só, você fica muito refém de uma só legislação e você fica limitado. E aí vem a decisão, sim, de expandir para o Nordeste. E aí é que a gente vem em 2008, Natal e Fortaleza, Bahia e Alagoas. Né? Tem, no caso, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Alagoas. E aí, obviamente, que tem as dificuldades de início, que é as dificuldades de você entender cada cidade. O ciclo do mercado imobiliário é longo, precisa de confiança. Então, é uma jornada. A gente estava conversando mais cedo que recall é uma coisa que precisa de tempo, de consistência para a empresa ter. Depois de 18 anos, hoje,
a gente começa a ter aqui um recall estabelecido e forte em Fortaleza, em Salvador, né? Porque precisa de entrega, precisa de tempo. Então, a gente faz essa expansão para essas cidades. Naquele momento da expansão, a gente vive um bom momento de mercado, e aí o nosso mercado é cíclico, depois passa por momentos mais difíceis, mas aí passa em todas. E aí a gente volta também, depois do IPO, a um ótimo momento de mercado, que aí a gente passa a lançar bastante, tem uma representatividade muito grande de vendas, que é o momento que a gente tem hoje em Fortaleza. Então, um ponto importante é, hoje, Recife, nossa matriz, onde tudo começou, não é a nossa única cidade, não é a nossa cidade mais importante. Fortaleza, ano passado, vendeu bem mais do que Recife. Salvador, idem. Então, a gente já começa nas 3 maiores cidades que a gente está a ter total um equilíbrio e não ter dependência de uma cidade só. Muito pelo contrário. Perfeito. Estratégia, né? Uma empresa nordestina. E uma empresa nordestina. E assim, falando de Fortaleza, da nossa praça, assim, a Moura do B, ela tem um destaque fenomenal, um resultado incrível, que foi 2024, né? E vocês já entraram com essa mesma agressividade em 2025, agressividade comercial, que eu acho isso fantástico. É o que move, é o coração, é o que pulsa, né? E aí, sobre esse resultado, o diferencial. Eu sei que aqui vocês têm um marketing muito bem estabelecido aí, muito, muito conectado com você. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Porque é um destaque incrível. Bom, eu acho que são alguns fatores, né? Primeiro, o produto ele é soberano, né? Então a gente precisa conhecer muito bem a cidade. Daí eu falei que a gente tem equipes locais que conhecem muito bem a cidade. Às vezes uma diferença de rua muda tudo, né? Então, para poder adquirir os melhores terrenos, quando você tem uma marca forte, isso ajuda, porque uma coisa conecta a outra. Então, adquirindo os melhores terrenos, a gente conseguir ter os melhores produtos. E aí, no detalhe de cada produto, existe uma preocupação muito grande na Moura do B com a concepção do produto. O produto ser realmente assertivo e assertivo para aquela cidade. Então, existem discussões, a empresa discute semanalmente, em detalhes, todos os produtos que estão no plano, no land bank, no plano de lançamento. E aí a gente vem depois com a preocupação que a gente tem, genuína, com a experiência, que começa com o corretor. O corretor, falando de comercial, é nosso principal cliente. Sim. Porque ele forma a opinião, ele precisa comprar antes de vender, ele realmente precisa acreditar. Então, a gente trabalha muito forte no marketing, no trade, com relacionamento com o corretor. A gente trabalha com o mercado todo, então a gente estimula o mercado todo. A gente tem uma house estruturada, toda empresa listada tem house estruturada. Isso é uma cultura muito forte no Sudeste, mas aqui no Nordeste, a gente sabe que precisa do mercado. Então, apesar de ter a nossa imobiliária, que é a MD Vendas, a gente trabalha com todo o mercado. Então, a gente está sempre se conectando, sempre pensando como estimular, como engajar, como capacitar o trade. Um marketing que tem que ser eficiente também. Então, a gente trabalha muito no digital, mas a gente trabalha os meus offline, porque eles se complementam. Importante, né? E, com certeza, e também a gente tem procurado entender cada vez mais o nosso cliente. Então, além de pesquisas que a gente faz de produto, né, para ter assertividade no lançamento do produto, a gente, por exemplo, agora contratou uma pesquisa, que é uma pesquisa de branding, é uma pesquisa de comportamento, para a gente poder entender o que gera valor para o cliente, o que é mais importante, o que é que pode ser considerado um supérfluo, entender mais o hábito. Apesar do nosso mercado ser tradicional e o real estate mudar da água para o vinho, ninguém vai deixar de dormir na cama, ninguém vai deixar de morar num apartamento, né? Ninguém vai deixar de utilizar um quarto para dormir. Mas o nosso mercado é tradicional, mas a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar atento e, mais ainda, ser assertivo com a necessidade, o que realmente gera valor para o cliente. Então, a gente contratou uma pesquisa, a pesquisa está perto de ser entregue para a gente ver os resultados. Então, é isso, a gente precisa estar sempre buscando a assertividade. A eficiência também do processo é um outro desafio que a gente precisa, porque tem que ter um bom produto, uma boa experiência e também eficiência de processo. A gente vive a era da experiência, né? Eu acho que isso define tudo. Então, quando o seu centro
é de fato a experiência do cliente, esse relacionamento, não tem como não ter sucesso nesse resultado. É muito, muito bacana de ouvir, sabe? É bom de ouvir. E é um desafio, esse tá? Olhar, com certeza. É um desafio diário. Imagino. Porque é óbvio que o cliente que vai comprar um imóvel, ele vai cobrar, ele tem expectativa, muitas vezes é a maior compra da vida dele, ou é um investimento. Então, assim, quando a gente fala de experiência no mercado imobiliário e você querer a melhor experiência, que é o que a gente quer, é um desafio diário. Você ter eficiência do momento da compra e venda até a entrega não é fácil. E eu digo mais, eu acho que o desafio ele é ainda maior porque a informação está tão globalizada que quando o cliente vem, ele já acha que ele vem com toda a informação, que ele sabe tudo. E aí vocês que têm essa visão para o corretor, para a house, né? Vocês estão ali preparando para que ele tenha uma munição muito maior, que é conhecimento profundo do produto, né? Para poder chegar com esse cliente e promover uma experiência muito bacana. Eu fico feliz porque eu acho que é isso que move, né? O comercial pulsa, é o coração da empresa. E ele com essa visão alinhada do marketing com a experiência do cliente, fantástico. Não é à toa que vocês estão no topo, né? Tem que ser. Tem que ser. Bacana. Tem que ser assim. E você, pelo que eu estou vendo aqui no seu release, você veio do direito. Foi. Como foi isso? Agora eu quero saber um pouco de você, a Eduarda do B. Assim, você veio da área do direito. Obviamente já existia, né, toda essa estrutura e você se inseriu, veio e mudou muita coisa, pelo que eu estou vendo. Pois é, eu me formei em Direito. Na época que a gente faz vestibular, a gente é muito novo e a gente não tem muita certeza do que a gente quer. Na época que eu fiz, Direito era um curso, ainda é hoje em dia, mas Direito era um bom curso, um curso muito em evidência. E eu disse, bom, vou fazer Direito porque talvez eu faça concurso público e tenha uma estabilidade e tal. E aí depois que eu me formei, que eu tirei a OAB, eu vi que isso não era o que ia me dar paixão, de desafio e brilhar meus olhos. E assim, qualquer negócio a gente tem que ter paixão no que a gente faz. Certeza. A gente tem que ter estímulo, porque é muito difícil, né? O dia a dia, se a gente não tiver isso. E aí eu resolvi. Meu pai é um dos fundadores da companhia, é presidente do conselho hoje, um dos fundadores. E aí, conversando com várias pessoas, uma delas meu marido, que na época era meu namorado, eu acho que você deveria trabalhar lá, é muito mais a sua cara, tal, porque você não tenta. E aí eu comecei no comercial. Comecei como analista comercial e aí gostei da dinâmica. A empresa é uma empresa muito dinâmica. Depois eu fui para o marketing. No marketing eu tive a minha trajetória de crescimento profissional na companhia, porque eu comecei como analista, fui para gerente. Depois eu pude participar também do processo de IPO da Moura, que foi um processo muito, muito bom. Você participar, enriquecedor, né? Você ter a oportunidade de acompanhar isso. E aí também tive a oportunidade de estruturar a MD Vendas, porque depois que a gente fez a IPO, a gente precisava ter uma house estruturada, então também tive esse desafio interno. E aí depois virei diretora comercial de marketing e relacionamento com clientes. Uma jornada, né? Uma jornada, e aí essa jornada que já vai 15 anos de empresa, né? E me encontrei. E aí, obviamente, fiz cursos, fiz MBA em marketing, que a minha formação é em direito. E eu acho que o curso de direito me ajudou. É um curso que não se perde, né? Dá uma visão técnica, dá uma visão técnica de tudo, dá conhecimento mais profundo. Exatamente. Então, não se perde. Mas a gente tem que ter paixão no que a gente faz. Sim. A gente escolhe uma profissão muito cedo, nem sempre é aquilo que vai dar paixão. Ótimo quando a gente escolhe a profissão e segue nela e tem certeza de que é aquilo. Eu mudei, não me arrependo. Sou muito feliz com o que eu faço. A rotina da Moura é uma rotina bem dinâmica. Para mim é uma rotina, assim, muitas vezes difícil, falando como mulher, mãe. Eu tenho duas filhas, né? Ai, que fofo. Tenho duas filhas, uma de 8 e uma de 6. E o fato de ter que viajar praticamente toda semana, por mais que durma 2 noites fora, uma noite fora, elas sentem, cobra. Bom, eu gostaria de ter mais tempo, de estar com elas. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que tentar equilibrar e dar o nosso melhor no que a gente pode, ter o tempo de qualidade que for.
Enfim, e aí eu sou muito satisfeita com o que eu faço. Me encontrei nesses 15 anos, nessas áreas que hoje eu tô. Eu gosto do relacionamento com pessoas, então eu gosto de lidar com o corretor, de conversar, de escutar. Amo marketing. Eu acho que a comunicação é uma coisa assim que encanta, tudo comunica. Gosto muito dessa área. E o cliente é uma empresa que tem, assim, que é referência de experiência, que é referência de atendimento. Eu acho que é o que dá mais prazer. Porque no final das contas você tem que ter resultado, óbvio, rentabilidade, mas a sustentabilidade do negócio é o cliente satisfeito, né? Com certeza. Eu sempre digo que cliente bom é cliente feliz, né? É isso aí. Cliente bom é cliente feliz. E esse cliente feliz, ele reverbera, ele traz outros clientes, ele faz... E é o melhor marketing. E é o melhor marketing, verdade, é o melhor marketing. E você falou aí nas suas filhas, são 2 filhas, uma jornada bem intensa, 7 estados, não são nem cidades, são 7 estados. Como você consegue conciliar isso? Bom, eu tenho uma rede de apoio. Na verdade, minha mãe, minha sogra, meu pai, minha família me ajuda bastante quando eu estou viajando. Eu também sou bem prática, então minhas decisões são decisões rápidas, eu tento ter eficiência, então até quando eu estou em Recife, eu tento fazer tudo que eu posso da minha vida pessoal, com as meninas, profissional, com praticidade para poder dar conta de tudo. E também não tenho pretensão, nunca tive, acho que a gente não tem que ter pretensão de ser Mulher Maravilha, né? Eu tava conversando com uma corretora ontem no evento, ela disse, já rasguei minha capa, eu disse, adorei isso aí, rasguei a capa também. Essa coisa de rasgar a capa é fundamental para a gente não alimentar culpas. Com certeza. E eu compartilho com você, porque essa minha capa aí, meu filho já é um homem, né? Então assim, mas eu tive esse processo da culpa, de reordenar tudo, e aí a gente entendendo que o nosso superpoder está no dia a dia, na qualidade do tempo e não na quantidade, eu acho que isso aí é que faz sentido, né? E veja, Lídia, aceitar, e alguns pratos caem, e aí também é fundamental você ter uma boa equipe. Eu sempre falo, ninguém faz nada só. Eu acho que o mais importante de um bom líder é ter uma boa equipe, uma equipe que decide. Nada me dá mais prazer do que chegar e ver uma coisa acontecendo que a gente conversou numa reunião há 2 meses atrás e você vê aquilo fluindo. Porque quer dizer que aquela cadeia está andando, não precisa de você, né? Então, você dá os direcionamentos, dá as orientações, delega, mas ter uma boa equipe, isso ajuda muito. Em relação à conciliação, às vezes alguns pratos caem, porque tem uma época que você está mais focada no trabalho, porque precisa estar numa época, né? Exige mais, e as coisas da casa ou da família ou das filhas ficam um pouco não prejudicadas, mas um pouco ali e sem dar 100% de atenção, mas em outro momento também você consegue se dedicar mais. A escola das minhas filhas é uma escola que tem muita atividade, muita. Preenche. Nossa, tem que ter muita organização, eu anoto tudo meu é anotado, gravado para poder não esquecer, mas às vezes eu esqueço uma atividade. De vez em quando eu digo, meu Deus, esqueci a atividade da menina. Dia desses, a minha filha foi a única que não fez a atividade. Ainda bem que ela é bem resolvida. Mãe, você esqueceu. Eu digo, você também não me lembrou, né? Me lembre. Enfim. E assim vai indo, assim vai, caminhando. É a bicicleta andando e a gente consertando a bicicleta caminhando. É por aí. Que bom receber você aqui, Eduarda. Receber uma Mulher Maravilha que decidiu rasgar a capa, transformou a sua jornada e está aí fazendo um trabalho belíssimo, né? Uma liderança feminina. Aqui não tem nada de machismo nessa pontuação, sim, mas lógico. Eu gosto de admirar, sabe, essa liderança feminina que vem transformando mesmo. Tem um toque feminino, é diferente, né? A gente tem que receber isso. E trabalho belíssimo, campanhas riquíssimas, um posicionamento da marca muito bacana, um posicionamento de marca pessoal também muito bacana. E eu estou muito feliz de receber aqui, de ouvir um pouco de você, dessa história. Obrigada, eu que agradeço, foi ótimo, é sempre um prazer a gente falar do que a gente gosta, então falar da Moura, que eu adoro, do que a gente faz, e enfim, falar de mim também, adoro conversar, adoro falar, então para mim é um prazer. Gosta de gente, né? Gosto. Então, falando em gente, já que você é tão focada, né, o cliente é o centro do seu negócio, e você tem um foco absoluto para a experiência do cliente, então eu queria que você deixasse aqui um recadinho, uma mensagem seu para os clientes
locais aqui de Fortaleza, né? Falando sobre essa experiência. Bom, eu vou dizer que nosso ciclo é desafiador, nossa jornada é desafiadora, mas que é muito genuíno, que a gente quer acertar. A empresa tem de verdade isso no DNA, de fazer o melhor. A gente pode errar às vezes, a gente pode estar falhando em algum momento, mas a gente está sempre buscando fazer o melhor para os nossos clientes. A gente sabe como isso é importante, a gente sabe que a sustentabilidade do negócio está aí e a gente busca a cada dia como a gente pode ser mais eficiente, como a gente pode evoluir, tanto no nosso produto como na experiência do nosso cliente, porque, de fato, para a gente, ele está no centro de tudo, de verdade. Perfeito. E a Casa MD está um espetáculo, dando o que falar. E falando nisso, lá tem os lançamentos, a gente não pode encerrar sem falar nos lançamentos, porque a gente também é comercial, né? Com certeza, com certeza. Então fala um pouco dos lançamentos, né? E do que já temos aí atuando. Bom, o nosso espaço da Casa Moura do B para os nossos produtos de alto padrão. Inclusive, a gente está reformando ela, porque muito em breve a gente vai lançar oficialmente o nosso Mansão Seara. Nosso projeto na Beira-Mar, nosso projeto com Arthur Casas. Maravilhoso. Maravilhoso. Sou suspeita, estou apaixonada. Acho a arquitetura dele belíssima, chiquérrima, Nossa, atemporal. Total. E vamos ter no nosso espaço uma maquete, que muito em breve vai chegar. Vamos ter uma sala de experiência sensorial, então vamos ter um espaço de atendimento. Estamos reformando a nossa casa e também continuamos com maquete de outros produtos de alto padrão. Então a gente vai ter o espaço Mansão Seara e também Infinity, né? Porque é o nosso próximo lançamento. O Mansão Seara está em fase de pré-lançamento e o Infinity ainda não está nem em pré-lançamento. A gente deve pré-lançar ele agora no final de julho. E aí a gente vai ter todo o material desses dois projetos, que são os nossos projetos mais recentes, os dois, ambos de Arthur Casas, e temos ainda os outros, né? Lá, Casa Boris, que a gente tem as últimas unidades, que é outro produto Casa de alto Boris padrão. Foi um sucesso, né? Sucesso, Unique, Beach Quest Unique, sucesso absoluto, também bem pouquinhas unidades que a gente ainda tem, e outros que virão, porque esse ano é bem possível que, além do Mansão Seara que a gente vai lançar, do Infinity, talvez a gente ainda lance mais algum projeto de alto padrão. Olha aí. Gente, vocês precisam conhecer, né? Então, com certeza. Tem que ir lá na Casa MD e tem estrutura lá e tem atendimento, né? Sim, estrutura de atendimento, espaço para estacionamento, um espaço super tranquilo para o cliente ver as maquetes, conhecer, ser atendido. Vale a pena visitar. Esse Mansão Seara é um negócio, espetáculo. Fora do comum, de verdade. De verdade. O Ricardo Bezerra sempre diz, né, lá no Flash Imobiliário, que Fortaleza a Dubai do é Nordeste. A Dubai do Nordeste. E olha, eu vou te falar, é fato. A gente tem que reverberar isso mesmo, porque são produtos como o Mansão Seara, gente, é um negócio assim, é um luxo. É verdade. Perfeito, lindo. Eu acho que Fortaleza tem que ter orgulho. Todos os incorporadores que estão aqui em Fortaleza têm que ter orgulho dos produtos que tem na cidade. Sim. Porque são produtos belíssimos, enfim. Isso só enaltece. Valor, né? Isso só enaltece o mercado imobiliário do Nordeste. E, sem dúvida, Fortaleza está nessa ponta aí representando. Que coisa boa. Que bom ter você aqui. E que bom que a Moura do B faz tudo isso pelo nosso estado, né? Pela nossa cidade, abrilhantando cada vez mais o cenário do mercado imobiliário. Então, parabéns por tudo. Parabéns por essa dinâmica aí da sua vida, nessa construção aí do marketing comercial, experiência do cliente. Enfim, que bom. Feliz de ter você aqui. Obrigada, Lídia. O prazer foi meu. Foi ótimo. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Pode Conectar. Espero que você curta, compartilhe com todo mundo que está aí na sua lista, tanto no Spotify como no YouTube, no nosso site. E os spoilers, como sempre, lá nas nossas redes. Então, fiquem ligados.